Então, voltando aqui pro problema. Como eu já expliquei para você, né? A gente pode somar tanto com aquela técnica que eu te ensinei do rabinho e da cabeça, quanto com essa técnica chamada de técnica do paralelogramo, né? Então vamos supor que esse aqui seja o vetor que mede 8 e esse aqui é o vetor que mede 6. Eu fiz uma projeção aqui, ó, uma cópia. Então aqui também mede 6 e aqui também mede 8. Muito bem. Agora a questão é o seguinte. O nosso problema aqui vai ser identificar qual que é o vetor da soma, que é esse que está aqui no meio, esse laranja, não é mesmo? E para isso a gente tem que utilizar a lei dos cossenos, que foi apresentada lá no seu material. Ok? Então, para fazer a lei dos cossenos, a gente simplesmente tem que utilizar essa técnica aqui. Se liga só. Vamos chamar esse cara de C, esse aqui de A e esse aqui de B. Então vai ser bem parecido com o teorema de Pitágoras. C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Só que agora vai vir o quê? Menos 2 vezes AB, o tamanho desses caras, né? Vezes o cosseno do ângulo entre eles. Né? A gente pode chamar esse ângulo aqui de θ. Né? Será que a gente pode chamar esse ângulo de θ? Né? Essa é a primeira pergunta. Na verdade, eles formam de fato um ângulo entre si aqui de 60. Né? Aqui também vai ser 60, por causa da simetria. E ocorre que dentro de um quadrilátero, como é o caso do paralelogramo, você sempre tem 360 graus. Então, a soma desses dois 60 com esses dois caras aqui vai ter que dar 360 graus. Bem, quais números eu tenho que colocar aqui então para dar esse valor? Essa é a pergunta. Bem, claramente, né, 60 mais 60 mais 120 mais 120, 360. Então aqui mede 120, aqui mede 120. Ok? Muito bem, muito bem. Então, na verdade, o ângulo que a gente vai colocar aqui é o 120, porque é o 120 que é o ângulo entre o cara que mede 8 e o cara que mede 6, formando esse vetor aqui como resposta. Né? Então, a gente está pensando nesse triângulo aqui. A lei dos cossenos ela surge de um triângulo. Então, a gente está falando desse triângulo aqui, 8, 6 e o tamanho C que eu estou procurando. Então, tu sempre tem que procurar qual é o ângulo aqui. Né? De modo geral, claro, ele vai estar associado com algum ângulo que ele te deu. Então, no nosso caso aqui, 60. E, claro, de modo geral, né, também ocorre que eles estão associados pelo fato do cosseno ser uma função que repete os valores. Né? Por exemplo, se você jogar na calculadora o cosseno de 60, você vai ver que vai dar meio. O cosseno de 60 dá meio. É um dos ângulos notáveis, né? A gente aprende os ângulos notáveis. E o cosseno de 120, por sua vez, é menos meio. Então, existe uma relação. Ok? Muito bem. Então, aqui vai ficar o seguinte. A ao quadrado, que pode ser o 64, mais o 6 ao quadrado, que é 36, menos 2 vezes 8 vezes 6, vezes menos 0,5, cosseno de 120. Então, aqui vai ficar 100. Esse cara dá 100, né? E agora, bem, 2 vezes 0,5 dá 1. Como tem o menos, vai ficar mais. 2 vezes 0,5, 1. Como tem menos com menos, dá mais. E 8 vezes 6, 6 vezes 8, 48. Beleza? E agora é só somar, então. A gente encontra 148, claro, lembrando, né? Isso é o C ao quadrado. Então agora tem que fazer a raiz quadrada de 148, que é 6,9, quase 7. Praticamente 7. Peraí. Coloquei errado, é de 148. 148 raiz quadrada. Praticamente 12.
Muito bem. Aproximado 12. É isso aí. O que mais nós temos aqui? Olha só, agora a gente tem esse caso aqui. Também, lei dos cossenos. Então aquela equação tem que decorar. Ela é igual Pitágoras no começo, depois em outro terminho. Determine de acordo com a figura, módulo do vetor soma. Então, novamente, né? Nós temos novamente aquela situação onde a gente tem que fazer a projeção, né? Então, a gente já viu que um valor é sempre negativo do outro. Então, se ele está dizendo aqui que o cosseno de 150 é menos 0,8, significa que o ângulo que a gente vai pegar, que é o complementar ali, né, vai ser mais esse valor. Se aqui está negativo, a gente tem que colocar mais esse valor. Então, vamos dizer que o vetor soma ao quadrado vai ser igual a 14 ao quadrado mais 20 ao quadrado menos 2 vezes 14 vezes 20 vezes 0,8 positivo. Então, esse menos é da fórmula, né? Lembra? E aqui eu troquei de sinal porque a gente viu que troca o sinal. Por simetria do cosseno. Então vai ficar uma contona aí, né? 14 ao quadrado é 196? Não. Vai contar 14 vezes 14. 196, isso. Aqui é 400 menos... Agora vai uma conta interessante aqui. 2 vezes 14 vezes 20 vezes 0,8. Menos 448. Então a gente tem que fazer essa contona. Deu grande, hein? Deu um númerozão aí. Pensei que daria uma coisinha menor, mas natural. Agora, fazendo essa conta, vai ficar 148. S ao quadrado igual a 148. Se a gente fizer a raiz quadrada de 148, foi praticamente o que deu na outra conta, né? Isso, 12,16 também. Praticamente 12, né? Então, recapitulando, né? A gente já sabe o que vai surgir aqui. Regra do paralelogramo vai ser esse vetorzinho aqui, né? A soma. Que é um vetor que não é tão grande, né? Por isso que ele ficou assim com um valor razoavelmente próximo aqui dos valores que ele falou. É isso aí. Então, muito bem. Vamos para a próxima. Figura dado... Nossa, que foto horrível, de novo. AWV. Parece que o A e o W são iguais e V é para baixo. Sendo U a unidade de medida do módulo desses vetores, pode-se afirmar que o vetor A menos W mais V... Vetor A menos W mais V. Vamos fazer aqui, né? Mesmo esquema. A está dessa forma. Agora, menos W. Né? Veja, apesar de ele ter dito menos W, a gente sabe mais somar vetor, né? Então, vamos somar o vetor menos W. Então, como é que a gente vai fazer isso? Quem que é esse vetor, né? É o contrário, né? Então, vai acontecer o seguinte. Se o W é para cá, o menos W é para cá. Para baixo. Então, eu vou colocar a cabeça dele ali no rabinho, o rabinho dele na cabeça do vetor A. Então, olha só. Veio para cá. A soma. E agora mais V. Então, o V é esse cara. Tem que pôr ele para cá. E quem é a soma? Quem é a junção de todo mundo aqui? Ele vai da cabeça do primeiro para o rabinho do último. Então é o próprio V, olha só. Porque eles se anularam aqui, né? Um foi, outro voltou e o V veio para cá. Muito bem. Então, muito bem, tá aí. A resultante é simplesmente rabinho do primeiro, cabeça do último, esse cara. É o próprio V. Então ele está falando algumas coisas aqui. 2U.
U é isso. 2U é o próprio V. Então a resposta tem que ser 2U. Por isso 4U não vale. 2U e sua orientação vertical para baixo, exatamente. Perfeito. Porque é o próprio vetor V, que mede 2U. E aponta para baixo. Então, se tu fizer a coisa passo a passo, não vai ter problema nunca nas resoluções desses probleminhas aí. Agora vamos fazer mais um monte de problemas envolvendo subtrações. Então, deixa eu salvar isso. Vamos lá. Vamos fazer a subtração. Então, vamos fazer um de cada vez. Eu quero fazer A menos B. Então, o A vai permanecer, o B vai trocar de sentido. Então, o A não é esse cara? Ele fica aí ainda. Agora, o B não está apontando para baixo? Agora a gente troca de sentido, ele aponta para cima. Pronto. Eu estou somando o vetor menos B. Esse é o vetor menos B. Porque o B é esse, então menos B é esse. Logo, a gente faz a soma. E essa é a soma no primeiro. Novamente, A menos B. Se o B é esse aqui, o contrário dele é esse cara. Só que ele não vem aqui, claro. Ele vai vir aqui em cima. Apontando lá para o outro lado. E a gente une as cabeças. Rabinho. Tá aí. Essa é a resultante. Novamente. Quero menos B. Então eu só copio ele e coloco aqui. Esse é o vetor menos B. Esse aqui também era o menos B, eu só não escrevi. E cabeça de um, rabinho do outro. E assim vai, olha só. B está aqui. Vamos fazer o menos B. Opa, vou trocar de cor. Então, para cá. E agora a cabeça de um com o rabinho do outro. E assim vai, meus bons. Menos B de novo. Então a gente une rabinho de um, cabeça do outro. Essa é a soma. E aqui, finalmente, para finalizar. E é sempre assim que você vai ter que fazer. Pega uma régua, faz a simetria, joga aqui para o outro lado e lembra de inverter. Então, se o B está para cima, menos B aponta aqui para baixo. E, para finalizar, só juntar. Essa é a forma que eu acho mais rápida de fazer, tá? Você pensa em somar o vetor menos B. Então, você desenha o vetor negativo, que vai ser simplesmente trocar o sentido e pronto. A ideia é essa. Certo? Então, acredito que por hora é isto.